Olá, que estou eu com minha digníssima esposa Edneia. Ambos somos professores de escola bíblica dominical. Eu já faz alguns anos que leciono na classe adultos. É uma experiência única, uma experiência muito maravilhosa que Deus tem nos concedido para que nós possamos cada dia, cada momento, cada instante ou cada aula que a gente ministra, a gente cresce um pouco mais, né? No conhecimento, na experiência, porque quando nós ministramos a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, que ela é uma espada de dois gumes, né? Ela vai cortando de ambos os lados. E a única coisa que pode realmente penetrar entre alma e espírito e fazer essa divisão, né? Do que é emoção, do que é razão. E quando nós adentramos na escola bíblica dominical, percebemos que o crescimento como pessoa, como cristão, como servo de Deus é inevitável, né? Quanto mais nós frequentamos a escola bíblica dominical, mais conhecimento a gente vai adquirindo a respeito da pessoa de Deus, porque a única maneira de nós conhecermos Deus é através da palavra. Minha esposa, ela ministra hoje com crianças e adolescentes, né? Tenho certeza que ela tem uma experiência muito boa nessa questão de ministrar para as crianças. Eu já ministrei para adolescente já faz um bom tempo, mas para criança nunca ministrei. Mas ela é uma professora autêntica do infanto juvenil, né? Gostaria de saber dela um pouco mais a respeito dessa experiência de ministrar na escola dominical. Bom, para mim é algo assim que eu gosto, né? Então eu faço com prazer. E tudo que a gente for fazer na obra do Senhor, né, a gente precisa fazer com excelência, com vontade, com prazer naquilo que está fazendo. E a classe, já lecionei para criança de 3 até 12 anos. Então, eu vejo dificuldade nas crianças. Na minha época, não. Quando eu era criança, as crianças eram mais instruídas, mas hoje em dia eu vejo dificuldade, eu vejo essa deficiência nas crianças, de saber mais um pouco da Bíblia, das Escrituras, né? Porque, sei lá, creio que é por conta que os pais estão muito atarefados, né? Pelo o trabalho do dia a dia e tal. Mas eu vejo que as crianças, até mesmo as de dentro da igreja, estão precisando mesmo frequentar mais a escola bíblica, ter aquele prazer, né? Ser incentivados a conhecer mais do Senhor. Porque é somente assim que a gente vai saber conhecer e ter intimidade com Deus. É através das escrituras da palavra do Senhor, é através dela meditando, né? Estudando. E é o melhor lugar para a gente, para a criança crescer espiritualmente, é na escola bíblica dominical. Qual que é a maior dificuldade que você encontra em relação a crianças que nunca foi para a escola dominical? A dificuldade de acompanhar, né, os conteúdos. Se eu falo sobre uma história de Moisés, elas ainda não conhecem. E aí, para eu parar naquele assunto que eu estou falando e instruir aquela criança, né, falar para ela, contar para ela a história, desde quando começou Gênesis, Êxodo, Levítico, aí é complicado. Então, essa é a dificuldade, porque eu pego uma criança que vem para a classe do pré-adolescente, por exemplo, que é a que eu estou agora. Chega lá crianças com 10, 11 anos, 12, que não sabe nada ainda, né? Aí eu fico numa responsabilidade assim, complicada, grande, tremenda, assim, é um desafio, na verdade, é um desafio para mim, né? Porque eu preciso, pelo menos, fazer com que ela saia dali não tendo dúvida daquilo que eu tô falando. Na realidade, ser professor de escola dominical é um grande desafio, né? Porque você está trabalhando com a mente humana. A mente material, a mente física, né? A parte material, a parte física é muito fácil de você modificar, né? Mas você mudar a mente do ser humano não é fácil, você tem que ir moldando aos poucos. Por isso que a Bíblia ela é clara em dizer que
Provérbios falando que devemos ensinar o menino no caminho que deve andar, né? Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho, ou seja, ele não vai esquecer aquilo que ele aprendeu. Porque você chegar, por exemplo, você nunca estudou e adentrar direto numa faculdade, você vai sofrer muito ou não vai conseguir fazer quase nada. Mas a Bíblia em si, ela é simples, tá? Ela é fácil de entender, é fácil de compreender o conteúdo bíblico, mas precisa de um discipulado, né? Todo discípulo, ele é um aprendiz, ele é um eterno aprendiz, né? Porque quando nós iniciamos a aprender a palavra de Deus, que primeira coisa é saber a estrutura da palavra, a estrutura da Bíblia, sabendo quem é Deus, a história da igreja, todas essas questões, elas vão se tornando fáceis, né? Por isso, ser aluno da escola dominical é de suma importância, principalmente para os cristãos. Não estamos falando aqui de denominações ou questões esta, né, ou aquela, mas ser um aluno da escola bíblica, porque você vai aprendendo passo a passo, porque nós nunca iremos aprender tudo, nós sempre estaremos aprendendo algo a mais, sempre tem algo não novo, né, mas algo que deve ser aplicado no cotidiano para que a gente possa ir desenvolvendo como pessoa e ser um verdadeiro representante de Deus aqui na Terra. É uma pergunta que eu te faço, você pode dizer que você nasceu no berço evangélico. Existe motivo para você desanimar de ensinar a palavra de Deus? Não, não existe motivo, não tem desculpa. Para as coisas do Senhor não existe desculpa. Ou você faz, entendeu? Mesmo, às vezes, lógico, somos seres humanos, às vezes tem dia que a gente está passando mal, tá cansado do trabalho do dia a dia, tal, isso é normal. Agora, desanimar, chutar o balde, não querer mais ensinar a palavra do Senhor, isso nunca devemos fazer, deve acontecer isso com a gente, porque é um prazer, né? É um prazer falar da palavra do Senhor. Ainda mais, e com criança é uma responsabilidade, porque você está formando ali um caráter espiritual, né? Aquela base ali. E escola dominical é como ele falou, igual uma faculdade, você chega lá pegando as coisas assim no meio do caminho, você não vai entender nada. E a escola dominical não é como uma pregação, né? Que o pregador chega lá, fala um monte de coisa, você sai dali até sem entender nada e tá tudo bem. Não, na escola bíblica dominical você tem realmente um estudo profundo, né, mais aprofundado da palavra do Senhor. E se você estiver disposto a prestar atenção, a alimentar ali mesmo daquela palavra, você não vai sair dali com dúvidas, né? É interessante que quando se fala em aprendiz sentir preguiça, isso é normal, tá? O ser humano, o cansaço, o dia a dia, a fadiga do dia a dia faz com que ele se canse, né? E muitas das vezes e principalmente em estudar a Bíblia, não é fácil, né? Assim, nessas questões, porque ela vai tirar você da zona de conforto, né? É uma renúncia que a gente tem que fazer sempre, porque a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. E uma vez que nós aceitamos a ser professores ou educadores cristãos, nós temos que ser bem resilientes, temos que se adaptar a algumas questões, porque nem toda a igreja, nem todas as congregações têm uma estrutura ideal para se ensinar, né? Então, na linguagem popular, você tem que se virar nos 30 para que você possa apresentar o melhor para os cristãos, né? Independente da classe, da faixa etária, né? Se é criança, se é adolescente, jovem ou adulto, ou terceira idade, você tem que ir adaptando, mas graças a Deus pelas experiências que a gente tem, né? A gente, podemos dizer assim, que já somos maduros na fé, não somos crianças, sabemos muito bem aquilo que nós estamos falando, porque cada dia que passa, a pessoa, por mais que ela imagine ou pense que não aprendeu alguma coisa numa ministração, mas ela aprendeu assim, porque nada passa desapercebido, tudo está gravado. No momento certo, muitas das vezes você busca, né? O subconsciente busca lá no profundo do baú, né? Podemos dizer assim, e traz à tona aquilo para que você possa relembrar o que você aprendeu.
porque a palavra já está escrita há mais de 2000 anos, né? Então ela está escrita para que nós possamos ter acesso a esse conteúdo e ter a intimidade com o autor, que é o Espírito Santo, né? Se a gente não tiver essa intimidade com o Espírito Santo, nós não vamos compreender, muito menos entender e aplicar a palavra de Deus, né? Somos humanos, somos falhos, somos sujeitos a erros, somos sujeitos a pecado, mas isso não é desculpa e muito menos justificativa para não ensinar a palavra de Deus. Devemos entender que a palavra ela não é nossa, a palavra é de Deus, já diz, a palavra de Deus, né? Então a verdade ela pertence a Deus e nós precisamos amar essa verdade e procurar viver nela. É fácil? Não, mas não é impossível, né? Porque a Bíblia diz que nós, ao aproximarmos de Deus, Ele aproxima de nós. E Deus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, Ele tem todo o poder. E se Ele tem todo o poder e o Espírito Santo dele está em nós, então não existe nada impossível que a gente não possa aprender. Então, ser professor de escola dominical é muito gratificante, é muito importante. Podemos dizer assim que, principalmente nessa era do mundo digital, das informações aceleradas ou as fake news por aí, precisa de pessoas maduras, pessoas que têm a capacidade de ensinar a palavra genuinamente como ela é. E graças a Deus, Edneia tem buscado, né, se inteirar bastante desse assunto da palavra de Deus, embora não seja também criança na fé, né? Nasceu e tem mais de 40 anos na fé aí, então já tem uma base, sabe daquilo que está falando, né? Mas quando se fala em ensinamento, em ministração, não é fácil, não é? É uma dificuldade, é uma luta todo dia, matar um leão todo dia para que nós possamos apresentar sempre o melhor, não é? E como diz o filósofo Cortella, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente tem no momento, nas condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condições de fazer melhor ainda, né? E quando tiver condições de fazer melhor ainda, que nós possamos apresentar o melhor, né? E tomar bastante cuidado, porque o ensinador ele vai ser mais cobrado, né? Então, pra gente ensinar, é preciso estar com certeza daquilo que a gente está ensinando. É preciso a gente realmente conhecer sobre aquilo que a gente está ensinando. E uma dica que eu dou para você que às vezes tem vergonha, né? Eu sou uma testemunha disso. A melhor maneira de você estudar a palavra do Senhor e você ficar cada vez melhor, eu ainda estou no processo, mas você ficar cada vez melhor é você aceitar o cargo de lecionar, né, para criança. Eu não tinha condições nenhuma, né, ao meu ver humano, de estar na frente de uma escola dominical por conta de vergonha. Meu marido falou, vou fazer o vídeo, meu Deus, eu fico com vergonha. Mas foi através disso que eu fui perdendo a vergonha, né, e creio que vou perder mais ainda, porque a vergonha atrapalha a gente em muitas áreas da vida da gente. Então, esse é um conselho que eu te dou, você que está aí. Às vezes o pastor pede para você lecionar para as crianças e tudo. Você até tem a palavra, né? Que é a Bíblia, a palavra do Senhor que está com você. Mas você não tem jeito para lecionar. Mas eu te aconselho a você pegar, que isso vai fazer você mesma crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É uma coisa interessante, E quanto mais ler, né, mais... Sim, ler, ela faz com que você cresça em todos os sentidos, né? Sempre tem uma máxima aí que diz que quem lê mais tem condições de dar mais, né? Então, ou apresentar mais, né? Então, quanto mais você lê, mais você se desenvolve como pessoa, né? E você, quando ensina, você aprende mais, né? Porque quando você, igual ela acabou de falar, quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo 2 vezes mais, né? Então, porque você já se preparou antes, você já tem o conteúdo na mente e vai passar aquele conteúdo. E a partir do momento que você passa o conteúdo, o aprendizado é muito maior. Mas uma coisa é importante, ela deu uma pinceladinha ali e passou de rápido, né? Por que você é professor de escola dominical? Essa é uma pergunta muito interessante. Por que eu sou ensinador? Né? Por que eu sou professor? Talvez a pergunta, você pode dizer assim, é porque não tinha ninguém para lecionar. Isso já é errado. Tá?
Ah, porque o pastor me colocou. Também é errado. Ah, porque não tinha outra pessoa. Não, cada um de nós, temos um chamado, temos um dom a desenvolver. Tanto é que Paulo fala a Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti. Então, todo e qualquer ser humano, independente da sua classe social ou da sua instrução acadêmica, ele tem um dom, ele tem uma aptidão natural também. E quando essa aptidão natural ela alia com o seu dom, ela fica muito bom. E professor de escola dominical, ele tem que entender que ele é um formador de opinião também, né? Porque nós estamos, principalmente eu preso muito por essa questão do ensinamento no jardim de infância, maternal e o infanto juvenil, porque o professor vai fazer com que o aluno ele comece a formar opinião a respeito de igreja, a respeito de pessoa, a respeito de fé, a respeito de Deus, a respeito da sociedade. Porque a sociedade ela vem pregando um conceito muito liberal, um conceito assim que ela contraria, ela vai na contramão daquilo que a palavra diz, né? E o cristão, ele não é careta, ele não precisa ser careta, ele é uma pessoa normal, ele é uma pessoa muito bem desenvolvida. E a palavra de Deus nos ajuda a desenvolver. Então você aí que está nos assistindo, que talvez por curiosidade ou por interesse quis assistir esse vídeo, e se você realmente sente esse desejo no seu coração de você ministrar a palavra de Deus, ser professor da escola dominical, mergulhe fundo, né? Vá, posso dizer assim na linguagem mais simples, vá com tudo, né? Não tem medo de encarar o público, porque às vezes não é porque a pessoa não sabe o conteúdo, mas quando ela enxerga ali 100, 150, 200 olhos voltados para ela, então ela se intimida, né? Porque é uma força muito poderosa o olhar do ser humano focado em você quando você está na responsabilidade de orador ali. Então, hoje por mais que eu tenha uma experiência aí dentro da igreja, né, lecionando há muitos tempos, eu ainda tenho um receio assim nas pernas, às vezes treme, fica alegre, né, quando eu estou na frente da classe, né. Não que eu não sei o assunto, né, porque eu jamais vou falar coisas que eu não sei, né, não tem. Se o assunto falar só, esse assunto é técnico, é de engenharia, é química, então esse eu não falo, porque eu não tenho essa formação. Mas em questões de Bíblia, a gente não pode ter medo, porque a palavra de Deus é por si só. Se nós conhecemos ela do Gênesis ao Apocalipse, tanto é que Paulo fala a Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir, para que possamos ser instruídos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela tem a resposta para ela mesma. Então agora cabe a nós não ter preguiça, renunciar muitas vezes o ego, o conforto, né? Ou ficar deitado no sofá e dar uma examinadinha na Bíblia. E hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia ao nosso favor, né? Nós temos tudo aí, não precisa estar folheando o livro muitas vezes para você ler. É no celular, é no computador, seja onde for, você tem a palavra de Deus à disposição. Basta querer, né? Então, desperte o dom de Deus que há em ti. E o legal da escola dominical é que você começa lá de Gênesis, lá desde o início. E muita gente hoje em dia pensa, o Velho Testamento, o Antigo Testamento não vale não. E a gente sabe que o Antigo Testamento corrobora com o Novo Testamento, né? Então, para você entender alguma coisa que está ali no Novo Testamento, você tem que estudar o Antigo Testamento. Senão você vai ficar, como ele diz, boiando. Mas o legal da escola dominical é isso, que a gente junta, né, o útil ao agradável, junta tudo, e aí você sai dali entendido mais sobre as coisas do Senhor. Tanto é que a escola dominical, podemos dizer assim, existe uma máxima entre as lideranças da igreja, que e não só uma igreja, são várias igrejas, que é a maior escola teológica do mundo, né? E interessante é que não cobra mensalidade para ensinar, né? Então, e a palavra de Deus vai se renovando, né? Então a escola dominical começou lá em 1800 e bolinha, né? Com o senhor Robert Reich lá, ela está se pendurando e vai continuar até que Cristo volte, né? Então cada dia tem assunto para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, não assunto novo, né? Porque não existe nada novo, né? São assuntos que vêm trazendo para que nós possamos refletir sobre a nossa realidade e aplicar o melhor para que a gente possa viver da melhor forma possível, né?
A gente não pode ter essa mentalidade de que o cristão tem que sofrer no mundo, não. O cristão ele tem que viver muito bem aqui na terra. E se ele tem a palavra de Deus no seu coração, guardado realmente a palavra no coração, ele pode desfrutar o melhor dessa terra. Então eu te convido a você, se você ainda não é, que seja um aluno da escola bíblica dominical. Isso, e as pessoas têm uma visão de que escola dominical é só para os cristãos. Não, é só para aquele membro daquela igreja. Não, a escola dominical é aberta a todos, né? Se você, mesmo sendo cristão, não sendo membro daquela igreja, se você quiser aprender mais sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia, né, como ela é conhecida, é só ir na escola dominical. As portas das igrejas estão abertas para todos, né? Não tem, só crente pode participar. Não, é para todos. Amém, que Deus abençoe a você, sua vida, sua família, né? Sua igreja, tudo vá bem. Esse é o desejo de Deus. O nosso desejo também é que nós vamos continuar em uma sequência de vídeo a respeito da Bíblia Sagrada, né? Discutir alguns assuntos. Na Bíblia não existe assunto polêmico, né? Existe pessoas polêmicas, mas a Bíblia não tem assunto polêmico, né? Todo assunto são merecíveis de esclarecimento, né? Então agora cabe a nós entender aquilo que nós vamos falar. Então eu particularmente não creio que existe assunto polêmico, né? A gente precisa estudar, precisa aplicar, precisa entender, né? Porque a Bíblia ela não é um livro qualquer, ela demorou muitos anos aí para ser escrito, né? A gente tem que se inteirar do assunto para que a gente possa falar o que a Bíblia realmente diz, não coisa com coisa, né?